Senhor presidente, deputado Tio Carlos, deputado Dr. Giulianelli, cidadãos que nos assistem das galerias, pelas redes sociais, pela TV Alerj, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa. Senhor presidente, eu queria um rosário de assuntos que eu queria aqui desenvolver, mas não será possível, evidentemente. Vou me ater a dois temas, não sem antes fazer aqui um registro, também na linha do que fez aqui da tribuna o deputado Conde Bittencourt, um registro de solidariedade ao município de Santo Antônio de Pádua, à sua população, castigada recentemente por essas chuvas torrenciais, intempéries assim, fora de controle. Eu queria me solidarizar também com aquele povo, com aquela população, saudando o prefeito Josias Quintal, colocando também o nosso mandato à disposição, uma saudação especial ao Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da minha Universidade Federal Fluminense, que está implantado em Pádua desde o ano de 1985, então tem uma presença duradoura, longeva e muito importante. Então, aos meus colegas da comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense, aos companheiros também do Polo do Instituto Federal Fluminense de Santo Antônio de Pádua, portanto, quero aqui fazer um registro de solidariedade e, ao mesmo tempo, colocar à disposição, colocar o nosso mandato à disposição para o que estiver ao nosso alcance, para ajudar a minimizar os graves problemas decorrentes desses temporais que atingiram Santo Antônio de Pádua. Bom, senhor presidente, eu queria fazer aqui desenvolver dois temas. Primeiro, numa espécie de relatório, dizer porque que ontem fiquei pouco tempo na sessão plenária, que peguei um voo para Brasília e fui recebido no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, pela relatora da medida cautelar acerca do Forte Imbuí, daquela disputa que o Exército decidiu fazer com aldeões quase bicentenários naquela comunidade. O ministro Benedito Gonçalves, que havia me recebido na semana passada, perdeu a relatoria da matéria, que foi para as mãos de Sua Excelência a ministra Regina Helena Costa. Quero aqui fazer, lógico, um agradecimento público por ter sido recebido pela ministra. Prontamente eu telefonei para o seu gabinete, tão logo tivemos a notícia de que ela passara a ser a relatora, e ela marcou a audiência para 19 horas de ontem, eu lá estive, mas quero, feito esse agradecimento por ter sido recebido, falar também da minha surpresa com um tom adotado pela ministra Regina Helena Costa, um tom muito duro, um tom, a meu ver, muito insensível e, sobretudo, muito formalista, porque eu acho, senhor presidente, eu não sou advogado de formação, né? Eu sou professor de Sociologia da Educação e de Política Educacional, mas, lidando com a legislação, como legislador, como gestor, enfim, a gente vai adquirindo alguma experiência. A minha é irrisória, mas, de qualquer maneira, eu sempre entendi que é preciso, não há dúvida, é preciso perseguir sempre o direito, mas quando houver confronto, quando houver conflito entre o direito e a justiça, fique com a justiça. E eu acho que é o que está acontecendo em relação ao Forte Imbuí. Uma sentença que foi proferida na Vara Federal de Niterói há algum tempo, dando ganho de causa à União, ao Exército, à União através do Exército, e que se baseava numa falsa fundamentação, qual seja a de que aqueles aldeões ali estavam por concessão do Exército. Moravam ali, que o Exército, num dado momento, foi grandioso, foi benevolente e concedeu a familiares de praças, concedeu a pessoas que trabalhavam no Forte Imbuí o direito de ali residirem. Isto não é verdade, e a documentação histórica que prova de maneira cabal que os aldeões estão naquela área pelo menos 40 anos antes da fortificação. A documentação comprobatória que o juiz na época não levou em conta, que não tinha sido enfim, juntada aos autos. Portanto, eu conversei com a ministra, que falou que se tratava de coisa julgada, eu então indaguei. Mas, ministra, coisa julgada a partir de uma falsa fundamentação. Isso não pode dar lastro para a reforma desta sentença? Porque, senão, do contrário, haverá uma prevalência do direito sobre a justiça. Então, sinceramente, não me pareceu que a ministra tenha ficado sensibilizada com esse nível de argumentação. De qualquer forma, há perspectiva ainda
de interposição por parte das famílias, através de seus representantes legais, de uma ação rescisória junto ao STJ, mas o nosso temor é que a decisão liminar que suspendeu a execução da sentença, que havia sido dada pelo antigo relator, o ministro Benedito Gonçalves, que por enquanto está mantida liminarmente, possa ser revogada a qualquer tempo, com a própria ministra Irana Costa anunciou, olha, essa decisão será revogada. Ainda que se interponha uma ação rescisória, eu possa até examinar, aí eu indaguei, mas ministra, se a senhora revogar a decisão liminar que suspende a execução da sentença, não fará nem sentido mais interpor ação rescisória, porque no dia seguinte o Exército entrará e demolirá e expulsará as famílias, com cães de guerra, com retroescavadeiras, uma verdadeira operação bélica, né? É como se fosse necessário fazer isso com pessoas idosas, pessoas cardíacas, crianças, enfim. Então, de qualquer maneira, eu quero dizer que fui recebido ontem, mas tenho hoje um certo ceticismo em relação ao que o STJ pode fazer no caso do Forte Imbuí. E falo com muito pesar aqui que o governo federal não nos ajudou. A Advocacia Geral da União foi absolutamente insensível. Estivemos lá, fomos recebidos pelo advogado-geral da União substituto, estivemos com o antigo ministro da Defesa, hoje ministro-chefe da Casa Civil, ex-governador Jacques Wagner, estivemos, foram vários deputados também, e vereadores de Niterói, e o senador Lindbergh, com o ministro Aldo Rebelo, conversamos muito, enfim, mas a AGU foi cada vez mais incisiva, né, na sua, instada a se pronunciar novamente, foi ainda mais incisiva na sua argumentação contrária, e a presidenta Dilma Rousseff tinha se comprometido pessoalmente com esses aldeões no município de Maricá, dizendo que em seu governo isso não aconteceria. Acho que o ministro da Defesa, acho que o advogado-geral da União sequer levaram em conta a palavra empenhada pela própria presidenta da República. Portanto, fica aqui esse registro que eu queria fazer como uma espécie de relatório da atividade que desenvolvi ontem em Brasília. Quero também dizer, e eu não cansarei de repetir, em todas as minhas iniciativas como deputado desta Casa, na luta pelos direitos dessas famílias, desses aldeões, em todos os momentos, não me faltou o apoio do presidente Jorge Pisciani. Eu quero aqui fazer esse registro público, em nenhum momento nos faltou, vários deputados e deputadas aqui também ajudaram de várias formas, mas eu quero dizer que institucionalmente a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, sempre se fez presente e apoiadora de todas as nossas iniciativas na luta pelos direitos dos aldeões. Portanto, eu quero aqui dar esse testemunho e agradecer publicamente ao presidente Jorge Pisciani. E por último, senhor presidente, eu quero também mencionar, Vossa Excelência já o fez, a importante audiência que tivemos hoje na Comissão de Educação. Vossa Excelência, eu disse na audiência, é um excepcional deputado e tem tido uma participação muito ativa na Comissão de Educação, deputado Julianelli também, sempre muito presente, sempre muito atuante, e hoje foi um tema relativamente fácil de entender e de se posicionar, porque não há polêmica possível em torno do direito que cabe e que compete exclusivamente aos professores de educação física, vale dizer, aqueles profissionais de nível superior licenciados em educação física, para lecionar na educação básica a educação física, né, para desenvolver as atividades de educação física, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, em todo o ensino fundamental, seja no ensino médio. Entretanto, a resolução número 7 de 2010 do Conselho Nacional de Educação, espantosamente, abre uma brecha para que, no caso do primeiro segmento do fundamental, nos anos iniciais, outros profissionais, que não os professores de educação física, possam atuar nessa área. Me espanta muito, porque ou se quer economizar dinheiro, ou se quer vender barato a educação física nos anos iniciais, e olha que era fundamental em vários aspectos da formação humana, desde a mais tenra infância, é muito importante ter o contato com a educação física, a questão da espacialidade, da motricidade, dos processos de socialização através do esporte, do lazer e da recreação, do trabalho coletivo, do trabalho em equipe, do respeito a regras, enfim, tudo isso é muito importante na formação da pessoa, desde a mais tenra idade. Portanto, foi uma audiência muito importante, a Comissão de Educação foi muito assertiva, o presidente, na mesma hora, nos designou relatores de um substitutivo ao projeto do deputado Gustavo Tutuca, não é? É muito importante a iniciativa do Tutuca, que a gente, com o substitutivo,
Vossa Excelência e eu estamos tentando aprimorar, já fizemos o nosso substitutivo, já deixamos nas mãos do presidente da comissão, portanto, tudo caminha para que em breve tempo o projeto do Tutuca com esse substitutivo seja votado por esta casa. A Comissão de Educação, através do presidente, já tinha acionado o presidente Pisciani tentando pautar a matéria para quarta-feira que vem, como parece que já está desenhado. Portanto, eu acho que a Assembleia Legislativa dará um grande passo, resolverá a questão no Rio de Janeiro e, portanto, poderá até ser exemplo para o Brasil, e aí concluo, que eu acho que nós devemos, a partir daí, acionar o Conselho Nacional de Educação, acionar a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, que parece ter uma posição, digamos, um pouco duvidosa em relação a esta questão, trazer a Undime para discutir. Os secretários e secretárias de Educação do nosso Estado, dos municípios do nosso Estado, não podem ter dúvida sobre a competência exclusiva do professor de educação física para atuar nesta área, evidentemente, na escola pública, na educação básica, os estabelecimentos de escolas privados de ensino também. E eu acho que, conversando com a Undime, e ficou programada uma audiência no início do ano com a Undime, a gente poderá, em seguida, tentar ser o Estado que vai contribuir diretamente para a supressão, não de toda a resolução número 7 de 2010, mas daquele artigo, o artigo 31, que provoca essa aberração. Portanto, saudar as representações que estiveram aqui hoje, da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Física, o seu dirigente lá, o José Paulo Mendes, Sérgio Tavares, o professor Rogério Correia, que falou pelo sindicato dos professores, a representação do Conselho Regional de Educação Física, também grandes nomes do esporte nacional que estiveram presentes na audiência, o subsecretário de Estado de Esporte, Ciro Delgado, nadador medalhista, orgulho do esporte nacional, Carlos Alberto Lancheta, emblemático treinador, dirigente do atletismo no Brasil. Eu acho que hoje foi uma bela audiência e tenho certeza que a LERJ dará um grande passo que terá repercussão nacional para que se garanta o óbvio, mas às vezes é preciso lutar pelo óbvio. Garanta que professor de educação física é o único que pode, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, atuar na educação física, como é o caso do professor de matemática na matemática, da geografia na geografia, da história na história, e assim sucessivamente. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas palavras que eu queria dizer na sessão de hoje.